Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vitor e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os equipamentos que eu tenho. Tá tudo aqui em cima da mesa já, tá meio bagunçado, mas é porque não tenho tanto assim. O tripé acaba que eu tô usando, a mochila tá ali, então não vai ter espaço para tudo, mas de pouquinho em pouquinho eu vou mostrando aqui para vocês um pouco, explicando por que eu escolhi cada um deles. Então agora eu vou mudar o ângulo da câmera aqui para poder vocês conseguirem ver aqui o equipamento junto comigo e espero que vocês gostem do vídeo. Então agora vocês estão conseguindo ver aqui os meus equipamentos, né? Eu estou usando o celular para gravar, não sei se vai ficar boa a qualidade comparada à câmera, né? Claro que eu estava utilizando ela ontem de noite, então não ficou 100% a imagem por causa do ruído. Mas eu vou começar aqui pelo cartão de memória, né? Que é uma das pecinhas importantes nesse caso, que seria para gravar imagens e vídeos que você for fazer futuramente. Eu peguei esse 800X Pro da Alexa de 150 MB V30. Então tem três três níveis de gravação. Tem o V30, V60 e o V90. O V30 é o mais básico desses três, mas ele já serve bastante para muito tipo de serviço. Então você não precisa comprar um cartão absurdamente rápido para isso. Esse aqui é o adaptador que eu uso, porque o meu, não sei se vai estar focando aqui, agora focou. Porque eu tinha um pequenininho branco que acabou pifando com pouco tempo de uso. Aí eu peguei, juntei um pouquinho mais de dinheiro e comprei um desse. Marca Ugreen, eu recomendo, pelo menos até hoje nunca me deixou na mão. E só que foi mais caro, tanto que o acabamento dele é melhor, ele já é em metal e tudo mais aqui em volta. Tem entrada para micro SD, que é aquele que eu não recomendo, e para cartão SD normal, que é esse tamanho aqui. Agora vou mostrar um pouquinho da minha câmera, que é essa aqui. Essa lente aqui, ela é a 28 1.8 que eu falei, o SM. Então vocês podem perceber que a minha câmera ela é bem compacta até. Ela não é grande, não é muito. A pegada dela é pequena, né? Então acaba que fica um pouco do dedo para fora, mas é bem pouco também. Então a minha mão, como é uma mão média, eu não me sinto atrapalhado pelo fato de sobrar um pouquinho do dedo. Bateria dela é um ponto meio negativo, né? Que é bem pequena essa bateria. Ela é uma bateria de 875 mAh, é LP12, então serve na maioria das Canon da série M, né? Que seria a minha, mais difícil de achar um pouquinho, mas é uma boa. A câmera é boa até. Isso aqui é alguma coisa que já me salvou em um bocado de evento, que seria a capa de chuva para a câmera. Isso aqui eu paguei bem barato na época, tanto que ela é grande, né? Ela tá dobrada aqui, eu só não vou desdobrar mais porque vai acabar ficando maior do que a imagem aqui, então não vai adiantar muito. Mas ajuda muito você ter uma dessa aqui guardada, tanto para não molhar seu equipamento durante um trabalho, ou até deixar na mochila para evitar algum problema, né? Eu sempre levo ela e uma capa de chuva comigo, quando eu sei que tá marcando chuva. Agora tem a minha queridinha aqui, que é a 70-200 F4. Tanto que ela é bem grande até, se for. Claro que o parasol ocupa bastante espaço, mas ela em si também é grandinha. Meio pesada, pesa cerca de 750 gramas mais ou menos. Então não é muito leve, só que ela é
metade do peso comparado a f2.8, que seria maior, então o diâmetro dela é maior, o peso dela é o dobro, seria mais ou menos 1,5 kg, 1,4 kg, e ela seria mais clara, então ela tem vantagem nesse quesito claridade da imagem, porque a abertura das câmeras funciona da seguinte forma: tem as aberturas mais altas, que seria o menor número possível que a gente tem, é o contrário, né, do que a gente para pensar durante o dia, que seria f1.2 é uma abertura pequena, não é, é muito grande. A f1.2, vamos supor que a parte da frente desse tamanho, 1.2 vai cobrir a maioria da parte da frente da lente. Então, quanto menor o número na abertura, que seria o f, maior é o nível de luz que vai entrar e pegar no sensor. Então 1.2, 1.4 até 1.8 são lentes claras. E quanto mais você aumenta esse número, você vai diminuir a entrada de luz. Então f22 vai entrar muito pouquinho a luz no seu sensor, você vai ter que compensar com obturador e ISO. Então você tem que saber disso. Outra questão também da abertura é que, dependendo da lente, como essa aqui é uma telefoto, ela pega objetos mais longe, tanto que ela vai do range de 70 milímetros até 200. No caso, a minha câmera APS-C, o sensorzinho dela é um pouco menor, então ela acaba dando um crop na imagem. O que seria o crop? É um corte, então vamos supor que esse aqui seria a imagem que está tendo no full frame. O do crop vai ser bem menor, vai ser cerca de 1.6, 1.4, a depender do modelo da sua câmera. Então, na minha câmera equivale a 112 até 320 milímetros, mais ou menos. Então acaba ficando bem maior o range dela, então para esportes é muito bom. Agora, outro detalhe também é que quanto menor esse número, mais ela desfoca. Então vamos pensar assim, aqui focou na minha mão da frente, a mão de trás começou a desfocar. Tá vendo que quanto mais longe eu deixo a mão, mais ela desfoca? Então se eu deixo aqui, vai focar as duas. Isso também, a abertura influencia muito. Então se for uma abertura maior, que seria f1.8, f1.4, 1.2, e o assunto tiver mais perto do da sua pessoa, no caso da sua câmera, né? Você vai pegar lá e um assunto tiver mais perto do que o fundo e o fundo ficar bem longe, o fundo vai desfocar bastante. Então isso seria um pró de lentes com abertura maior. Agora eu vou falar um pouco sobre o monopé, que é esse aqui. Ele é bem simples, né? Eu acho que ele é maior do que eu. Eu tenho 1,75 de altura, então ele consegue ser maior do que eu. Não sei ao certo quanto que ele tem de altura, mas deve medir entre 1,90 mais ou menos até 2 metros. Então ele é bem grande. Acaba que eu não uso ele nesse tamanho máximo que ele tem, mas já me serve bastante na hora de fotografar eventos, tanto de futebol, porque eu passo muito tempo com a câmera na mão. Agora, meu flash, ele vem nessa case aqui da Godox. Acaba que serve como alguma coisinha para você guardar algum negócio quando você estiver usando, né? Você consegue usar ela no cinto, você pega, passa o cinto aqui dentro e acabou. Você consegue usar também. E o flash é esse. Eu comprei esse difusor, né? Que ele deixa a luz um pouco mais uniforme na hora de usar ele, porque não deixa a luz muito estourada na pessoa, né? E esse flash é muito bom. Ele já é a bateria, né? Eu não gosto muito de usar a pilha, então eu procuro bastante coisas da bateria. Essa bateria aqui é muito boa, dura bastante tempo, tanto que ela é bem pesada. E o flash, ele é pesado também, mas acaba que ele pesa mais com a bateria junto do que sozinho. Então sozinho ele fica bem levinho, com a bateria fica um pouco mais pesado. Então ele também
Tem algumas entradinhas aqui do lado, ele tem essa chavinha do modo TTL, que seria o modo automático. A própria câmera faz a medição para você utilizar na cena, e tem um modo manual, que aí você escolhe a força que você vai usar no flash no lugar que você quiser. Tem também essas entradinhas aqui do lado. Essa aqui seria para comunicação da câmera, né? Esse mini jack aqui de cima. O de baixo, que é tipo C, não é para carregar. Ele serve para atualizar o firmware do flash, né? Então você tem o carregador da bateria, você pluga a bateria lá no carregador e ele carrega na tomada. Mas aqui não tem como carregar. O flash, quando liga, ele faz esse barulhinho. E não vai pegar direito na câmera aqui, mas aí ó, agora pegou porque desligou a luzinha dele. Aqui no canto fica a bateria, no caso seria aqui no canto. Aqui em cima o modo mostra o modo que ele tá, no meu caso está no TTL. Aqui mostra se ele está inclinado para frente ou para cima. Agora ele está com a setinha para cima, então significa que ele está para cima. Se eu deito ele para frente, ele vai sumir aquela setinha para cima, né? E vai ficar só esse negocinho para frente de luz. Aí você volta ele para cima e ele volta com a setinha. Então, é um flash bem completo. Tem essa luzinha de modelagem que a gente chama, né? Que seria essa luz aqui, ó. Então, é uma luz bem forte. Então, para alguns casos ela até ajuda, mas eu não vejo tanta necessidade dela assim. Mas ela tem bastante modo, então pode servir para alguma coisa. Tem outros modos também. Tem o modo multi, que ele atira uma rajada de flash. Você escolhe um período lá, escolhe o número de vezes que você quer que ele joga o flash nesse período e configura certinho. Eu não sei ao certo como funciona ainda, não aprendi a mexer nele, mas seria mais para ensaio, alguma coisa mais do seu gosto. Não é algo que você vai usar normalmente assim, a não ser que você faça alguns tipos de serviço mais diferentes que aí você talvez possa usar. Então, dos meus equipamentos são esses, né? Agora eu vou mostrar a mochila que tá aqui do meu lado. Então, aqui tá minha mochila. Ela é. Quando eu comprei, eu achei que seria uma mochila maior, só que é bem pequena essa mochila. Aqui tá umas tampinhas da minha lente, um paninho de microfibra e alguns cartãozinhos da Banlec, uma cordinha, uma fita e uma tesoura. Sempre gosto de deixar alguma coisa aqui para fazer alguma gambiarra caso precise. Mas essa mochila eu achei muito boa, ela é impermeável, pelo menos até hoje caiu água nela, não molhou o que tinha dentro, então eu achei muito bom. Tem essas divisórias aqui no meio, que você pode pegar e personalizar do jeito que você quiser para colocar as suas coisas, né? Tanto que eu deixei aqui tudo certinho para caber as minhas coisas, mas acaba que sempre eu deixo alguma coisinha em casa porque eu não trabalho sempre com todos os equipamentos que eu tenho aqui, né? Então, às vezes sobra algum pouquinho de espaço para colocar alguma coisa, às vezes não tem espaço. Então, um dos próximos upgrades, quando eu comprar mais um corpo de câmera, seria trocar a mochila, porque eu acho ela bem pequena. E também um dos meus equipamentos que eu uso para edição de fotos seria o meu notebook, um Samsung Book 2 com 20 GB de RAM. Ele veio com 4, né? Como é um i3, então ele com 4 ele não funcionaria tão bem. Aí eu peguei mais um pente 16. Mas ele é bom, mas ele me atende no básico, né? Tanto que agora eu estou montando um PC, estou montando um computador, falta algumas peças ainda, eu peguei para montar numa época bem ruim. Memória RAM tá muito cara, então faltam algumas peças, mas daqui a um tempo,
Se Deus quiser, eu estou terminando de montar e já vai suprir bastante a minha falta que eu tenho hoje no notebook, que seria o tempo de exportação. Ele demora demais para exportar as coisas, então eu até fiz algumas otimizações no Lightroom, que eu posso falar depois, um vídeo sobre como que mexe no básico do Lightroom. Claro, não tenho assim total experiência do aplicativo, mas o básico ali eu consigo passar para quem pelo menos quer aprender a mexer. Não é tão diferente do celular, então você que mexe com o celular, não tem tanta diferença assim, mas já te ajuda bastante a entender, porque eu como gosto bastante de fuçar nessas coisas, então para mim eu via vídeo, mexia com alguma foto que eu tinha tirado e tudo mais, então para mim não foi um problema tão grande me adaptar ao Lightroom no notebook. Mas esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Dicas e sugestões vocês podem deixar nos comentários aí. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.